Olá, pessoas queridas, como que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Hoje eu vim contar alguns motivos razoáveis, assim, alguns motivos bem importantes do porquê que eu gravo vídeos, mesmo com poucos inscritos, poucas visualizações e sem ganhar nenhum dinheiro. Por enquanto, né? Eventualmente eu sei que eu vou monetizar o canal, mas por enquanto ainda tá sendo assim sem ganhar dinheiro, tá, gente? Mas eu tenho outros ganhos que envolvem ganhos pessoais, sabe? Pra mim, e também de quebra eu acabo ajudando quem está disposto a ouvir, né, obviamente, a aprender as coisas que eu ensino. E vamos lá para eu anotei aqui 5 motivos. Na verdade foram, gente, foi mais que 5 motivos. Tá, foram 7 motivos. Então, 7 motivos. Vamos ver se eu acho que todos valem falar aqui. Mas vamos lá. O primeiro motivo que eu coloquei foi porque, antes de começar, eu sou a Maila. Aqui a gente fala de experiências vividas, autoaprimoramento, crescimento pessoal, sabe? Tudo isso que envolve a nossa vidinha humana em evolução. Eu tô aqui trazendo pra gente crescer juntos, beleza? Deixa um like, se inscreve no canal, beleza? E vamos lá. Número um, eu sou instigada a ler mais e aprender mais para trazer conteúdos que agregam. Como eu gosto de falar de evolução, amadurecimento e tudo mais, eu tenho que ler, né, gente? Eu não tiro os conhecimentos só das minhas experiências, né, das vozes da minha cabeça. Eu tenho que ler. Então, com isso, eu fico muito curiosa de ler outros livros e aprender mais e trazer técnicas. Então, tudo isso agrega, é um fator de crescimento pessoal para mim, porque eu vou buscar ler mais. Então, uma troca. Eu crio um canal no YouTube para falar de assuntos variados, e aí eu acabo que eu preciso aprender esses assuntos, então eu vou ler, então tenho um ganho pessoal nisso, de ir atrás, né? O segundo motivo, eu leio mais, e por isso eu aumento o meu repertório e o meu acervo de conhecimentos sobre a vida, e aumento também o meu vocabulário, né? A leitura tem vários benefícios aí comprovados, então eu trago todos esses benefícios para minha vida, e e, e aprendo também outras coisas que talvez eu não aprenderia se eu não fosse instigada a trazer mais conteúdos, né? Se não fosse uma vontade minha. Lembrando que esse canal no YouTube é um sonho genuíno que eu tenho, assim, dentro de mim, sabe? É um projeto pessoal. Então, é muito natural, sabe? Tudo que acontece, tudo, os vídeos que eu gravo, é... enfim, tudo acaba fluindo muito naturalmente, porque eu gosto de estar aqui. Então, esse é um ponto muito interessante, porque é muito fácil vir aqui e gravar porque eu gosto, sabe? Enfim, o terceiro motivo é eu explico o que eu aprendo e com isso firmo mais ainda os aprendizados que me trazem muitos benefícios para a vida. Então, é isso, gente. Teve uma época, uma historinha básica aqui, tá? Pra vocês entenderem melhor o que, que eu tô falando. Teve uma época que eu precisei fazer cursinho, né? Ai, gente, eu já contei essa história aqui. Ah, tá, mas não foi da matemática. Não, enfim, vamos lá, vou contar de novo. Quando eu cheguei lá no cursinho, eu não tava por dentro, né, de nada. Tava voando assim, parecia que estavam falando grego lá. Mas aí, conforme eu fui estudando, aprendendo e tudo mais, eu comecei a ficar muito boa em matemática, gente. Reparem bem, eu achava que eu não era boa em matemática, mas eu estudei bastante e comecei a ficar muito boa. Aí as pessoas começaram a vir pegar dicas comigo, tipo assim, Maila, me ensina a fazer tal coisa, Maila, me ensina isso e tal. E aí eu lá ensinava. Gente, quanto mais, mais eu ensinava, mais eu aprendia. Então eu fiquei muito boa em matemática, porque eu estava ensinando, e não só porque eu estava ali sentadinha, sozinha, comigo mesma, fazendo continhas e tudo mais. Não foi só isso. Foi isso também. Mas quando eu ensinava, o ganho de aprendizado é lá para cima. Então, ensinar é uma das melhores formas de aprender. Ai. Vamos lá, 4. Motivo 4, eu melhoro a minha dicção e começo a parar com certos vícios de linguagem, como hum, e analiso cada vídeo postado e no próximo eu melhoro certos pontos.
Esse é um ponto muito legal, porque, por exemplo, eu não tinha uma dicção tão boa assim, e ainda não tenho, obviamente, a dicção perfeita, mas já melhorei bastante. Estou trilhando um caminho de evolução aí nessa questão da dicção e também na questão de me soltar mais, sabe? Falar sem ficar aqui com um robô falando: oi, gente, tudo bem? E é isso aqui, eu falei pra vocês e vou explicar pra vocês. Não é isso, não estou robotizada aqui. Eu venho, eu falo, eu gesticulo, eu explico, e tudo isso vai trazer muitos benefícios, eu tenho certeza. Se algum dia eu precisar falar em público para as pessoas ali pessoalmente, eu já vou ter esse reflexo, entendeu? Essa memória de que eu posso gesticular, eu posso falar, eu posso me soltar, eu posso rir, posso soltar uma brincadeirinha, contar uma história. Então, isso tudo ajuda muito nessa questão da desenvoltura quando você vai fazer uma apresentação e tudo mais. E aí, quando eu posto os vídeos, eu escuto e falo: nossa, eu tô falando tal palavra meio assim, não deu para compreender muito bem essa palavra, as pessoas vão ter que lutar para entender o que eu falei. Então eu busco cada vez mais falar melhor, igual vocês estão vendo, né? Melhorar essa questão do movimento labial. O movimento labial ajuda muito a gente a falar melhor as palavras, né? Então, esse é um ponto muito interessante também de gravar, porque ajuda nessa questão da desenvoltura, na questão da melhora da dicção também. E eu também tô evitando evito ficar falando muito das primeiras vezes que eu gravei vídeo eu falava muito eu tinha que editar muito vídeo. E agora a ideia é ser uma coisa bem prática, assim, pro meu dia a dia, né, para encaixar com as minhas outras atividades, com as minhas outras tarefas, que eu tenho muitas outras demandas. Então, quando eu gravo um vídeo que eu consigo gravar ele perfeito, digamos assim, né, do começo até o final, facilita muito a minha vida, gente. Então, esse tem sido um ponto bem interessante, bem legal. É, é, a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho, é gradual o processo, tá bom? Não cheguei na perfeição. E quanto mais eu gravar vídeos, melhor eu vou ficar, mais solto eu vou ficar. E aí eu consigo, daqui a um tempo, olhar os meus vídeos antigos e perceber o quanto que eu evoluí. Acaba sendo um diário também. É muito interessante isso, que a gente se olha e pensa: nossa, eu falava assim, eu fazia isso, e agora eu já não faço mais esses pequenos erros, né? Devido aos ajustes contínuos. Número 5. Eu perco medo de falar em público e vou treinando meu comportamento ao falar, principalmente ficando à vontade e fazendo gestos para deixar o clima descontraído. Eu acabei falando isso no número 4, né? Foi um engate aí. Então é sobre isso também, né? Sobre ficar à vontade frente à câmera, frente às pessoas, se comportar bem, ter ali um momento agradável, falando de coisas interessantes. Número 6. Eu crio um senso de comprometimento comigo mesma, por ser um projeto pessoal. Eu preciso ter disciplina de tirar um momento para organizar as ideias de vídeo, gravar, fazer thumb, etc. etc. Esse é um outro ponto também bem interessante, porque é, vamos supor que o meu maior foco, no fim das contas, fosse só ganhar dinheiro. Eu provavelmente eu teria desistido, porque é um crescimento gradual, mas é um crescimento que não é tão rápido assim. A gente tem que ter muita paciência, tem que ter discernimento, porque tem gente que, assim, tem pessoas que estouram do dia para noite, monetizam o canal e tudo, mas não está sendo o meu caso ainda, né? Tudo tem chance de acontecer, são muitas possibilidades. Mas o meu crescimento está sendo bem lento e tudo mais. Eu estou mudando de nicho. Antes eu falava muito só de cabelo e agora eu tô falando de outros assuntos também. Então, tá sendo assim uma coisa que, se eu não gostasse muito mesmo, talvez eu já tivesse abandonado. Mas como eu amadureci muito a minha ideia de vir aqui falar sobre esses assuntos e melhorar cada vídeo e trazer assuntos interessantes, eu tenho que ter essa disciplina para poder é, fazer todo esse processo, que eu preciso me arrumar antes, demora um pouquinho, né? Eu preciso me arrumar ali minimamente antes, eu preciso pensar no que eu vou falar, criar um roteiro, né? Um guia do que eu vou falar. E eu preciso depois fazer thumbnail e postar, e fazer uma descrição, e fazer uma legenda. Tudo isso leva tempo. Então, fazer isso como uma coisa que é para mim mesma, sabe? É um espaço meu, é um momento meu, tem outras coisas que eu poderia estar fazendo, mas agora estou fazendo isso, requer uma disciplina. E isso eu tenho trabalhado também, eu tenho criado essa disciplina para vir aqui conversar e falar e tudo, porque é uma coisa que eu gosto. Então, eu dedico um tempo especial para isso. 7. Eu aproveito todos esses benefícios para me enganjar na área que estou cursando, que é o marketing. Levo os aprendizados para lá e trago o que aprendi
com meus estudos da área para cá. Esse é outro ponto também que me fez voltar, foi porque eu estou estudando marketing, estou cursando marketing, né? Então, eu aprendi algumas coisas bem legais, eu continuo aprendendo todos os dias com leitura, com videoaula, e aí eu acabei trazendo para cá também e esse conhecimento eu sei que vai ser muito importante para quando eu for fazer outras atividades na faculdade, enfim, e quando eu for trabalhar na área também. Então, é um dos motivos porque eu voltei e eu vou ter uma conclusão aqui. É uma troca que agrega muito nesse momento da minha vida, traz benefícios para minha vida profissional, pessoal, e ainda consigo dar um empurrãozinho para quem está disposta ou disposto a ouvir. Eu não sei tudo, eu não sei muita coisa, mas o que eu aprendo, eu gosto muito de trazer aqui, porque eu sei que pessoas vão acabar tirando um bom proveito das coisas que eu trago, dos assuntos que eu trago, das reflexões e dos aprendizados, das ferramentas de viver de uma maneira, viver a vida de uma maneira leve, disciplinada e com amadurecimento. Então, eu sei que tudo isso vai agregar na vida de alguém, agrega muito na minha vida, e como eu falei, quanto mais e como eu falei, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais aquilo que a gente quer aprender. Então, o melhor jeito de aprender é ensinando. Isso eu aprendi há muitos anos lá atrás, na época do cursinho. Então, eu estou trazendo isso para minha vida hoje, de uma maneira que não é pessoalmente, né, com a pessoa aqui, mas serve muito também, porque eu quero explicar como se a gente estivesse aqui bem juntinhas. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ensinar, que ensinando a gente aprende muito mais. Tchau!